Olá, seres naturais, como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e está começando mais um Direito de Sorrir. O programa onde ouvir te faz sorrir com mais saúde. Aqui eu sempre trago terapias, terapeutas naturais, unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem muito mais do que eu sobre o que você passa na sua pele, você ingere ou respira. Não é, Andréia? É isso aí. Vamos falar de saúde mental, qualidade de vida. Exatamente. É o que todo mundo está buscando hoje, né? Sim, A gente estava conversando aqui nos bastidores e o pessoal tá voltando para a terapia, né? Porque tá precisando muito, não tá? sim. Nós temos recebido na clínica muitos pacientes que estão justamente em busca disso, né? Lógico que ainda tem aqueles que buscam cuidar de algo que já adoeceu, né? Um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. Mas muito mais do que isso, nós temos recebido pessoas que estão buscando justamente prevenir, né? Então, quando já começa algo a não ir bem, cai o rendimento ou profissional ou na Já estamos vida. falando de um cuidado preventivo. Isso, Quer dizer, exato. mas a sociedade já está doente, né? É. E o que é qualidade de vida para a psicologia? No ambiente da psicologia, o que a gente chama de qualidade de vida? Bem, qualidade de vida seria o equilíbrio, né? Eu costumo dizer que se nós conseguirmos equilibrar todas as áreas da nossa vida, lógico que nunca vai ser 100%, mas digamos que aí uns 70 em cada área, e nós temos pelo menos aí umas 10 áreas, isso seria saúde mental, qualidade de vida, né? Porque normalmente o que a gente vê? As pessoas se enfiando de cabeça em uma ou duas áreas, né? Normalmente profissional, no caso dos estudantes, né, que estão aí no vestibular, a parte intelectual, alguns a parte física, outros a parte espiritual, mas o que é muito difícil é ver realmente cuidando das várias áreas. É isso que sabota a nossa saúde mental? São esses os sabotadores da nossa saúde mental ou não? Existem outros? Sim, eu penso que esse é um dos principais, se não for o principal, mas tem um outro aspecto que eu assim tenho observado muito, que é o fato do ser humano não estar presente no momento, né? Não estar realmente inteiro naquilo que esteja fazendo. Normalmente, ou ele está buscando algo lá atrás, se lamentando do que não fez ou do que fez de uma forma que não gostaria de ter feito, ou buscando lá na frente, mas e se eu conseguir isso? E quando eu fizer aquilo? E sempre no passado e no futuro. Então, acaba não vivendo o momento presente. Isso gera ansiedade, isso gera angústia, ou as duas coisas juntas. Né? Então, eu vejo que também esse aspecto é muito importante. 2017, mais ou menos, eu dei um 360, sabe? Eu vou buscar mais qualidade de vida e vou trabalhar menos, né? Isso aconteceu mais intensamente com a maioria das pessoas na pandemia. Mas eu vivi isso lá atrás. Então, vamos falar assim, já vai fazer quase 10 anos aí que eu fiz uma mudança de uma virada de chave. E é aquilo, né? A gente não percebe porque a gente se alimenta daquele mal que a gente está habituado a fazer. Às vezes é trabalhar demais, se dedicar muito a uma atividade específica, às vezes depois do trabalho, né? E como eu falei para você, a gente acaba tendo aquele negócio, né? O efeito, eu vou lá, me alimento daquilo e depois preciso de uma outra coisa também intensa para que eu possa anestesiar aquilo que eu fiz durante o dia. E eu vejo muito, hoje a sociedade está muito assim, né? E aí a gente fala desses gatilhos que fazem com que a gente tenha essa postura. E você falou comigo aqui agora, né? A gente conversou bastante nos bastidores aqui, e você falou sobre esses gatilhos. Um deles é exatamente essa ansiedade que a gente está vendo na sociedade. Como que vocês, psicólogos, estão enxergando essa ansiedade e os efeitos disso na prática do dia a dia? Que assim, nós temos observado muito é que como as pessoas agora estão muito o tempo todo em redes sociais, e o que isso gera? Tem todo o lado positivo, né? Eu falo que tecnologia, se nós soubermos usar a nosso favor com equilíbrio, é excelente. Porém, acaba sendo um exagero.
um desequilíbrio de uso. E essa quantidade imensa de uso faz com que o ser humano ele comece a buscar aquilo que ele vê, né, nas redes sociais, e que muitas vezes não é de fato o que acontece na vida e nem de a quem realidade postou, dele, né? e nem a realidade dele. E aí fica essa busca desenfreada por eu ter aquela vida que eu estou assistindo, que eu estou vendo ali, e aí eu começo a me enfiar de trabalho, de cabeça no trabalho, em estudos, em ter relacionamentos sociais, ir a lugares, porque eu tenho que postar, porque eu tenho que me nivelar ao amigo tal, ao fulano de tal. Eu tenho que dar a prova social de que eu também faço parte desse mesmo time, né? Sim. E isso tem forçado as pessoas a ter uma pressão, que não é nem a sensação de viver aquele momento, mas de mostrar que eu também posso estar naquele momento, não é isso? Sim, exatamente. Já aconteceram algumas vezes, né? Eu assim, pude observar e assim, ao meu ver, é até meio triste isso. Por exemplo, eu estava no aniversário e aí vamos cantar parabéns, vamos cantar parabéns. Acaba se tornando mais importante o ângulo perfeito, como que vai filmar, quem que vai filmar, do que de fato curtir o parabéns. Às vezes com uma criança de 2, 3 anos de idade. É mais importante a mesa bonita do que quem está em volta dela, né? Exato, por quê? Porque eu preciso ter um vídeo para postar. E precisa estar tudo maravilhoso, precisa perfeito. Tudo impecável. E se não tiver, vão me criticar, né? E vão sair daqui falando. Exatamente. E antigamente a gente fazia aniversário, era na cozinha da casa da gente, né? Com o bolo que a avó ou a mãe da gente fazia, né? Tudo, e tudo assim, de uma forma que ia curtindo o processo. Né? Que eu acredito que vem de encontro com o que nós falamos agora há pouco, de estar presente no momento em que você esteja vivenciando aquilo. Né? Então eu fazer o brigadeirinho lá, fazia a receita, todo mundo enrolando junto durante, né, todo dia. Cada um depois, de um tamanho diferente, porque não sai igual, né? De um tamanho diferente, né? Mas fazia parte do processo, cada um, até o próprio Vivia-se aniversariante. intensamente todo o processo. Sim. Hoje não. Hoje as coisas querem ir pronta, né? O bolo que eu compro na empresa que faz bolo, é o doce que eu compro na empresa, é a empresa que eu contrato para decorar. Eu vou lá basicamente para curtir só o momento. E tem que estar tudo perfeito, tudo às mil maravilhas. E a gente sabe que a vida não é assim, né? Tem imperfeições. Sim. E as imperfeições fazem parte da dualidade da vida, que dão um grande tempero de ser feliz. Não, e justamente, aí você até tocou num ponto que me faz pensar muito nos jovens, né? Como que eles estão com dificuldade de frustrar-se, né? Justamente por quê? Porque eu busco a perfeição, porque eu tenho que estar nivelado aos demais. Então, eu não posso errar e quem está ao meu lado também não pode errar. Então, amizades entre pessoas que, se o meu amigo não faz o que eu desejo, o que eu espero, então, será que ele realmente serve para ser meu amigo? Né? Como que eu estou sendo vista ao lado desse amigo? E a gente tem recebido muito isso na clínica, de adolescentes que têm tido esse tipo de dificuldade. Né? De fato, ter uma ligação intrínseca, íntima realmente com um amigo de escola, né? Aquelas amizades que realmente fazem sentido num âmbito muito mais existencial do que material, né? Sim. Como que vocês estão lidando com isso no consultório? Então, eu percebo que está acontecendo um resgate, né? De realmente reaprender a relacionar-se de forma verdadeira, né? De forma íntima, tanto as amizades quanto até mesmo as relações afetivas, né? Porque começou-se a perder-se nessa coisa da busca pela perfeição e dessa correria toda, e aí as relações começaram a ser mais superficiais. Então está ocorrendo essa busca. Por quê? Porque o ser humano começou a frustrar-se e não estar preparado para tal. Porque a perfeição não existe de fato. Não. Mesmo aqueles que mostram a perfeição em tudo não estão perfeitos, né? Não é perfeito. Sim. Aquilo, que não existe perfeição. E é uma falsa sensação que passa para o outro, e o outro entende que ele tem que viver aquilo também. Sim. E essa sensação de
frustração é o que você falou. Não tem jeito, a gente vai ficar frustrado. Uma hora ou outra não tem jeito, você vai ficar frustrado, né? E aí o processo de psicoterapia muitas vezes é esse, é ajudar o paciente a aprender o que é frustrar-se e aprender a lidar com a frustração de uma forma saudável, né? Aprendendo com aquela situação que para ele foi horrível, não deu certo, eu errei, fulano não gosta mais de mim. Então, aprender a lidar com aquilo de uma forma saudável. E aí a gente precisa trabalhar vários pontos, por exemplo, trabalhar a assertividade, trabalhar a resiliência, trabalhar pontos que hoje tanto a criança quanto o adolescente têm tido muita dificuldade, e até alguns adultos. A gente está falando dos famosos relacionamentos líquidos, né? Não tem mais solidez nos relacionamentos. Isso. Por qualquer motivo, eu perco meu amigo ou meu amigo se distancia de mim por eu não ter pequenas coisas que para ele julga importante, mas que nem ele tem, né? Aí quando normalmente chega para nós, a pessoa ela já teve algum desgaste, ela já teve algum problema, quer seja relacional, quer seja, às vezes esbarra até na aprendizagem, né? No caso das crianças e adolescentes, porque se o emocional não está bem, o emocional está totalmente entrelaçado com a parte cognitiva. Então, muitas vezes começam a ter problemas para aprender e não é um problema intelectual. Isso é um problema, um pano de fundo. Emocional, exato. E aí, quando chega até nós, num primeiro momento, não está conseguindo prestar atenção, está com dificuldade de ficar quieto na sala de aula, mas quando você vai de fato buscando os gatilhos, né, o que realmente ativa isso, você percebe que é uma certa desregulação emocional. E o que leva a essa desregulação emocional? Essa dificuldade em frustrar-se, essa pressão de estar sempre perfeito, sempre tendo que fazer o melhor, porque senão eu vou ser cobrado por esse ou por aquele, porque senão meu amigo não vai gostar. Até uma autocobrança muito forte, né? Não é só a sociedade que cobra. Aí começa no externo, mas a hora que a gente menos espera já está aqui dentro, né? Que é até mais difícil. Com certeza. De trabalhar. E assim, como que está o sono dessas pessoas? Como é que está o dormir hoje? Porque as pessoas antigamente dormiam mais cedo, né? Até a televisão não tinha programação durante a madrugada. E hoje, com o uso de smartphones, você tem programação praticamente 36 horas por dia, né? Porque tem gente que ainda tem 12 horas a mais de tanto que usa o telefone, né? E como que funciona isso, na sua cabeça hoje? Como que está lidar com o sono? E a importância disso para o cognitivo no dia seguinte, né? Das pessoas que trabalham, que estudam. O que a gente vem percebendo é que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em parar pelo menos 1 hora. Eu sou da opinião de parar até mais, né? 2 horas antes de dormir. Então, por exemplo, uma criança, o ideal seria que ela fosse dormir 9h30 no máximo, porque no outro dia ela vai ter que acordar cedo para ir para a escola, que ela parasse de 1 hora, 2 horas antes de dormir, não pegasse em celular, nem tablet, nem nada. Por quê? Porque, primeiro que as informações são num fluxo muito rápido e intenso, isso excita o cérebro. E a própria luminosidade desses aparelhos também excitam o cérebro. Então, se fosse para eu fazer algo antes de dormir, seria ler um livro impresso, né? O próprio movimento ocular, quando eu estou lendo algo impresso, ele meio que hipnotiza, né? Naquele sentido que vai dando aquela molezinha, aquelas onzeirinhas. Acaba descansando, vai né? Relaxando. Até porque a luz, ela vai estar no livro impresso, ela não vai estar nos meus olhos, como a tela fica voltada para os nossos olhos. E qual que é a consequência para o dia seguinte de quem não dormiu bem? Normalmente, as pessoas elas acordam dizendo que estão cansadas. Deitou para dormir, mas acordou cansado. Sim. E aí, a gente percebe assim, uma dificuldade de memorização, né? Hoje, vou dar um exemplo hoje. Eu estava cedinho treinando e aí o professor falava assim, tantas séries de tanto. Metade da turma falava quantas séries, aí começava a fazer no meio... Não consegue assimilar, professor, quantas mesmo?
né? E são pessoas que têm assim, um nível intelectual, né, adequado ali, saudável, tudo. Então não é uma questão intelectual, é uma questão de fato de um cansaço mental, né, e até cerebral. E uma das coisas é de fato a pouca quantidade de sono, né, pouco tempo de sono, ou um sono que não seja recompensador por conta de uma excitação do cérebro, que uma das coisas é você ficar vendo coisas antes de dormir. E você tocou num assunto aí agora que é exercício, né? O exercício é realmente um remédio natural, inclusive para o sono, porque eu pratico exercício, mas não com tanta regularidade. Mas eu sinto que quando eu pratico exercício, meu sono é outro, né? Apesar do corpo às vezes ficar um pouco mais, eu não diria cansado, eu acho que esticado, né? Relaxado. A gente tem um sono mais profundo até. Sim. Não, é real isso. É uma questão assim, não só de relaxar, né, musculatura e tal, mas também de mudança de química cerebral. Então, por exemplo, quando a gente pratica atividade física, principalmente as atividades aeróbicas, que são aquelas que vão aumentar o nível cardiorrespiratório, então a gente vai ficar cansado ao fazê-las, bike, natação, funcional e por aí vai. Essas atividades elas vão fazer com que comecem a ser liberados na nossa corrente sanguínea alguns neurotransmissores, como a dopamina, serotonina, endorfina e outros mais. E esses neurotransmissores, eles vão justamente ajudar o nosso corpo como um todo, o nosso cérebro, a estar num equilíbrio que precisa. Uma saúde físico-mental aí. Exato. Um elemento que conjuga as duas coisas. Porque além de ter, por exemplo, vai melhorar a circulação, vai melhorar a parte musculoesquelética, vai melhorar uma série de coisas no organismo, e inclusive a parte cerebral, né? E de emoções, que aí são desses neurotransmissores que eu falei. Então, a atividade física é vital para que a gente tenha uma vida saudável, né? Para que a gente viva e não sobreviva. Eu vi um artigo recentemente falando sobre a importância de você estar em alguns momentos da vida alinhado com a natureza, estar no meio natural. Isso tem realmente um efeito físico-químico que interage também com a nossa saúde mental? Como que vocês que estão aí na área da saúde mental, tem elementos científicos que comprovam isso já, não? Lógico que a gente tem que contextualizar, né? Então, assim, tem pessoas que, por uma vivência de vida, às vezes tem uma restrição à terra, a bicho, mato. Então, se for uma pessoa que tem uma restrição... Gosta de apartamento. Ela foi criada daquele jeito. Então, às vezes, ela vai ter meio que até aversão, né? E tem muito, viu? Tem muitas pessoas que medo de bicho, de tudo, né? Medo de ser picado, aí fica passando aqueles produtos, né, para o inseto não vir, o repelente, né? E aí, se forem pessoas que têm essa aversão, talvez causasse até mais mal do que bem. Mas, normalmente, a maioria das pessoas... o contato com a natureza é muito saudável, por quê? Porque quando eu estou na natureza, eu consigo contemplar, eu consigo me conectar mais ao momento presente, né? Então, de observar uma planta, de observar um animal. Além do que, quando é um animal que interage com o ser humano, aí isso potencializa mais ainda. Tanto é que existe a pet terapia, que é a terapia com animais. Eu vi um filme nos Estados Unidos, é muito comum isso, a terapia com animais, inclusive de levar, e animais às vezes até silvestre, não é só animal de animais exóticos até, né? Né? Mesmo, sabe? O quanto eles influenciam no emocional do paciente, enfim. E acho que tudo isso alimenta o nosso corpo com coisas maravilhosas, não só para o corpo físico, mas também para o mental. E a gente tem vivido muito hoje um entendimento muito mais profundo das doenças psicossomáticas, né, que estão sempre associadas. Via de regra, você tem um problema físico, ele também tem um revés lá no emocional.
como que a gente trata disso para que a gente tenha um equilíbrio e consiga encontrar uma sinergia entre essas duas coisas, o psicossomático? A psicossomatização, ela nada mais é do que um desequilíbrio que a pessoa tem na vida dela e aquilo de alguma forma vai ativar a parte emocional, que tem a ver com aquela química cerebral que eu falei, né, com os neurotransmissores, alguns hormônios. E essa química negativa, né, não favorável ao bom funcionamento do nosso organismo, ela vai gerar o quê? Um rebaixamento no sistema imunológico, aí abrindo portas para doenças que talvez se eu tivesse em equilíbrio, eu não desenvolveria aquela doença, né? Quer dizer, você pode até ter uma predisposição para aquela doença, mas o seu fator emocional é que vai dizer se é um gatilho para ter ou não ter aquela doença. Seria isso? Sim, por exemplo, a herpes, né, bucal. Então tem pessoas que falam assim, quando eu estou muito estressada, estoura herpes em mim. Sempre quando eu estou estressada. Na verdade, porque aquela pessoa ela tem essa predisposição, ela tem o vírus no corpo. Mas muitas vezes esse vírus ele não vai se manifestar na herpes, na doença. Quando o sistema imunológico ele rebaixa, aí vai aparecer. E o emocional, ele tá muito ligado a isso, ao rebaixamento do sistema imunológico, né? E a gente já está falando aí, talvez, não sei se seria esse o termo, né? Mas da psicologia integralista, que você acaba olhando o sistema todo do paciente num contexto existencial mesmo, às vezes a relação com o trabalho, com família, o momento de vida que está passando. A gente já está falando sobre isso ou não? Eu acredito que está tudo muito interligado, né? Porque, de fato, eu trabalho com psicologia comportamental e a gente olha o ser humano como um todo. E lógico que quando, por exemplo, eu começo a atender um paciente e eu percebo que ele precisa de uma reposição hormonal, eu vou encaminhar para o médico especialista nisso. Se eu percebo que ele precisa de um acompanhamento nutricional, eu vou encaminhar para um especialista. Então, não é que a gente vai se meter a fazer coisas que não sejam da nossa área. Mas são as conexões, né? Você está ali, você está vendo. Exato. E é o papel do profissional de saúde cuidar do paciente como um todo, né? Sim. E eu acredito muito que isso vai ser a medicina moderna, né? Todo mundo cuidando do paciente, mas não só do sintoma, né? Cuidar de todas as causas, né? Porque o problema de obesidade ele pode estar ligado a um fator emocional, né? O problema enfim, até um problema hormonal, né? Sim. Ele tem uma correlação, porque ele vai trazer um efeito, né, no físico que gera um efeito no emocional, no psíquico também. E né? muitas vezes esse ciclo se retroalimenta. Sim, com certeza. Estou falando, às vezes não é a origem da baixa emocional, da baixa hormonal, pode ser um problema psíquico, ou vice-versa, né? Ele faz o ciclo inverso, praticamente assim, em várias coisas, né? E aí, assim, por exemplo, uma pessoa que ela tem passado muita raiva na vida, né? Um estresse muito grande, começa a liberar muito na corrente sanguínea adrenalina e cortisol. São dois hormônios que eles vão acidificar o corpo. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho dor de estômago, gastrite nervosa, o que vem a ser? Ela tem uma gastrite, né? O pH do estômago está mais ácido, de fato. Se fizer o exame e tal... Ela já está predisposta para isso. Isso. Porém, o que está desencadeando? O que está piorando? É o estresse. Então não existe estresse do bem. Eu acredito que o estresse do bem é pra gente fugir de um leão. A adrenalina vai lá em cima. Fugir de algum perigo iminente. Aí o estresse é bom. Do contrário, o estresse é uma coisa que traz mais malefícios do que benefícios. Mais né? Intoxica, né, o corpo. E aí, assim, até nisso a atividade física é bacana, né? Tem gente que fala assim, eu joguei minha raiva no aparelho, eu joguei minha raiva... Descarregou, eu descarreguei. No box, né, lutando, enfim. E até nisso é bom, né? Descarregar essa energia. Descarregar. E hoje, olhando para tudo isso, como que você enxerga como as pessoas devem imaginar estar bem consigo mesma?
O que que ela precisa para estar bem consigo mesma? Porque se eu não estou bem comigo mesma, eu não vou estar bem no trabalho, eu não vou estar bem nas minhas relações pessoais com família, enfim, com tudo isso. Então, eu acredito que tem um pouco a ver com aquilo que nós falamos no início das áreas da vida, né? De estar cuidando de todas elas, estar em equilíbrio. Mas, além disso, eu estar em sintonia com os meus valores, né? Com a minha ética pessoal. Então, muitas vezes, para se nivelar, aquilo que nós falamos de se nivelar, eu acabo passando por cima daquilo que para mim é correto. Que eu realmente acredito. Que eu acredito, que são meus valores, que tem a ver com a minha ética pessoal. Nossa, isso gera um conflito interno gigantesco, né? Porque a pessoa fazer coisas que eu preciso fazer para ser aceito para a sociedade, Sim. mas que para mim, no meu íntimo, tá fazendo mal, deve ser horrível, né? Sim. E isso tem sido muito recorrente. E aí quando chega um caso desse, né, na clínica de psicologia, justamente a gente precisa acolher no primeiro momento e ajudar esse indivíduo a perceber o que ele próprio está fazendo, né? E o que isso gera de desconforto, de coisas negativas, de consequências negativas na vida dele, e o que ele escolhe fazer de diferente. Aí é todo um processo. É como se a gente pegasse pela mão e vamos caminhar junto. Então Vamos você não aprender. acha, André, que eles fazem muito isso hoje no modo automático, quase que subconsciente? Eu às vezes faço coisas que eu não quero porque no meu subconsciente eu preciso ser aceito. E isso não só na relação de amigos, mas no trabalho e às vezes até comigo mesmo, né? Eu acredito que às vezes é dessa forma que você falou, e até mesmo assim, porque a gente entra numa corrente, né? Eu falo que a gente vai, como aquele efeito manada que o pessoal fala, né? Você tá junto e todo mundo tá fazendo, isso se torna também. natural, então eu também vou fazer. Mas quando você, por algum motivo qualquer, pode ser porque você adoeceu, pode ser porque alguém que você gostava muito se afastou de você, enfim, há algo que realmente pega. E você começa a olhar para descobrir o que está acontecendo, aí vem a consciência. E você entende que... Porque hoje a gente está vivendo uma geração nova de relação pai-filho, né? E até filhos com pais mais velhos, né? Mudou-se muito essa relação. Sim. Você acha que essa construção nova que está sendo feita, ela tem um impacto na saúde mental e vai trazer para o futuro algo positivo ou negativo? O que você tem visto isso no dia a dia? Essa relação? Então, eu percebo que tem tido muito aspecto negativo, porém com uma perspectiva de uma virada de chave. Porque as pessoas elas estão se dando conta de que não está bem como está e que eu preciso fazer algo de diferente. Então, por exemplo, a geração dos jovens de hoje, eles já começaram a fazer algumas retomadas em relação à geração anterior, né? Essa coisa, por exemplo, de não saber se frustrar, de eu querer proteger o filho, de eu querer fazer tudo, dar o melhor, e isso gerar filhos frágeis, né? Mas existe uma geração, essa própria geração que se sente frágil, buscando, inclusive em psicoterapia, a se fortalecer e fazer de forma diferente. Então já tem acontecido isso, né? A gente observa até mesmo, por exemplo, na retomada de ter mais contato com a natureza, né? Coisas mais naturais, até mesmo dentro da área farmacêutica, a gente percebe isso, que é uma geração que está buscando isso. Um encontro pessoal mesmo com as pessoas, né? Porque o advento da internet aí fez com que as pessoas achassem que tudo era possível pela internet. Eu vou ter amigos, né? Quem tem mais, tem gente aí que tem mais de 1 milhão de amigos. Eu tenho 1 milhão de amigos na internet, você não tem 1 milhão de amigos, não são. A gente pode contar na palma da mão aí quem tem 5, 6 amigos, né? E essa falsa sensação de inclusão acaba, acho que até afastando as pessoas, né? De um convívio verdadeiro. É tão interessante isso, porque às vezes acontece até mesmo
Aconteceu recentemente comigo, né? Um caso que eu atendi, que a criança estava com dificuldade de se relacionar com crianças, Olha só. né? E aí a gente às vezes precisa até fazer um trabalho de exposição, né? Então, por exemplo, eu comecei a reunir como que um grupo de terapia, porque é muito interessante também fazer um trabalho em grupo. Embora no momento eu não faça isso cotidianamente, mas em casos específicos como esse, de trazer mais crianças para estar relacionando com aquela criança com a ajuda de um profissional, né? Para que ela consiga perceber que aquilo é prazeroso, é saudável, que ela não precisa ter receios de se expor, de errar, né? De não ser aceita. E aí, isso depois você vai ensiná-la a transpor para a vida, para a escola, para onde quer que ela vá. E hoje a gente vive uma realidade, até com. Aí a gente sai da internet, vai para o celular, mas que é a mesma coisa, né? De você estar sempre filmando tudo, né? E a pessoa às vezes fica até com medo de se expor e às vezes ser exposta numa rede social, uma bobeirinha que a gente brincava às vezes no pátio de escola, enfim. Tanto que agora parece que houve até uma proibição meio velada que a molecada dá um jeito de usar o telefone mesmo nos momentos. Ele faz isso com pai e mãe em casa e faz isso na escola também. E de se expor também, porque isso pode virar uma chacota para o resto da vida, porque hoje uma imagem vai para a internet, ela vai não só para um espectro global, mas ela fica na internet, sabe-se lá por quantos anos, e ela vai ser sempre retomada. Mas a pessoa já passou da vida de infância, onde aquilo ali não tinha nenhuma relevância, e vai para a vida adulta, né? Isso daí é algo que acontece muito, né? Inclusive em grupos de WhatsApp. Então, às vezes chegam pacientes, minhas filhas mesmo, a caçula principalmente, que está com 12, chega reclamando, lá no grupo fulaninho pôs uma foto assim, assim, assado, ficou caçoando do outro, e o outro tá chateado, e aí vira aquele burburinho ali, né? E aí é importante até ter a intervenção de um adulto, né? Num caso como esse. O bullying, nesse caso aí, né? Hoje tudo tem diagnóstico, né? E o bullying é uma das coisas que estão muito em alta aí. Acaba se tornando um bullying porque ela não passa, ela sai do espectro de uma brincadeira momentânea e ela ganha uma proporção gigantesca com interpretações diversas, né? Que você não controla, né? E fora isso ainda tem os haters, né? Que vão lá e ainda potencializam mais ainda e fazem interpretações mais adjacentes do que aquelas que já foram feitas, né? E de repente fica algo totalmente distorcido do que o fato em si, né? E realmente isso daí é algo que tem sido bastante recorrente. Não tanto no mundo infantil, mas até mesmo muito mais, eu percebo, no mundo adulto, né? E coisas pesadas. E todos esses reflexos que vive-se na infância vão refletir de alguma maneira no futuro do adulto, né, que vai ser construído aí, né? Bom, Andréia, o que você tem para deixar para a gente aí, para a gente finalizar, de mensagem para quem está se sentindo num momento difícil, que às vezes reluta em buscar a ajuda de um profissional, porque muitas pessoas conseguem às vezes se resolver sozinha, mas a gente sabe que uma grande maioria não, né? E às vezes se reluta em buscar a ajuda de um profissional. E como esse profissional pode atuar nesse apoio a essa pessoa que está sofrendo, né? Então, eu acredito assim que, em primeiro lugar, a pessoa que está em sofrimento, ela deve pensar, eu já estou em sofrimento, então eu preciso fazer algo para que eu saia desse sofrimento. De fato, existem algumas pessoas que conseguem, por exemplo, através de uma religião, a reorganizar a vida e conseguir sair desse sofrimento. Mas quando ela não consegue sozinha, ou às vezes com a ajuda de um amigo, amiga, um companheiro, companheira, de fato é muito importante buscar ajuda profissional. E assim, eu particularmente acho muito interessante a psicoterapia comportamental, porque a gente busca o quê? Primeiro, se o paciente ele já sabe qual é o problema que ele precisa mudar e já chega com aquilo pronto,
A gente vai junto traçar um plano de metas, um plano de mudança e com estratégias, com técnicas e com o apoio, né, do profissional para estar fazendo essa mudança de uma forma segura, de uma forma mais confortável. Se ele não sabe, o primeiro momento da psicoterapia é descobrir o que de fato está acontecendo e descobrindo, começar a fazer esse plano de mudança. E tem muita gente que acha que é uma coisa, mas o problema também está em outro ponto, né? Às vezes chega com uma conclusão praticamente já formada, e aí a hora que vai ver, não, eu estava achando que era uma coisa e é outra, né? Isso acontece muito, né? É muito comum. É o que a gente fala assim, que às vezes é o que encobre, né? O que de fato está atrapalhando. Então, às vezes acha que é, sei lá, um relacionamento e traz aquilo para a terapia. E conforme a gente vai conversando sobre aquilo e vai buscando possibilidades, vamos tentar fazer assim, porque desse jeito não tá legal, e não vai melhorando e não vai fluindo, de repente aparece que não é bem o relacionamento, e sim um comportamento do próprio paciente, que às vezes é até repetitivo e recorrente, que às vezes é até um padrão de funcionamento desse paciente, e aí quando isso fica claro, embora seja sofrido, é muito bonito. Reconhecer isso, né? Exato, porque ali nasce a esperança de uma mudança, de uma melhora. Então, não é fácil, mas é algo assim que é a famosa luz ali no fim do túnel. E eu acho que o profissional de psicologia, ele vem muito como... As pessoas acham que é a solução. E ele é um approach para ajudar você a identificar. A mudança mesmo, ela começa de dentro para fora. Sim. Se a pessoa não reconhece aquelas dificuldades que está tendo, ou o que é realmente o causador do problema, ela não vai mudar, não vai ter solução. E a terapia pode durar sei lá quanto tempo e não vai vir o efeito que ela espera, né? Sim. A pessoa que ela de fato está buscando a melhora, a mudança, ela em pouco tempo já começa a sentir um alívio. Não é que vai ser rápido o processo de mudança, mas ela já começa a perceber algumas pequenas diferenças e já começa a pegar internalizar e uma certa vontade de cada vez melhorar, e aí o processo vai acontecendo de uma forma muito natural. Mas tem pessoas que buscam algo pronto. E aí é o que você acabou de dizer. Não existe, né? Eu até brinco com o paciente e falo assim, eu não tenho varinha mágica, né? E você precisa se responsabilizar pelo seu processo de mudança. É uma mão de duas vias, né? Sim, Tudo exatamente. que vai e volta, e a pessoa tem que estar disposta a fazer isso, né? Exatamente. Nossa, a gente tem assunto aqui, acho que para mais 10 dias se a gente for ficar aqui. Mas a gente precisa terminar. Bom, queria agradecer muito a sua colaboração aqui com a gente, com o nosso podcast. Acho que foi um assunto espetacular. Tem assunto para a gente vir novamente aqui, bater mais um papão. Né? Será um prazer. E eu quero deixar um presente para você aqui, o nosso patrocinador, que é a To Use. Né? É um floral equilíbrio da vida. Acredito que vocês devem usar no processo terapêutico aí alguns produtos como florais, óleos essenciais, né? E a To Use, ela oferece esses produtos de uma forma maravilhosa. Bastante. Embora a gente não possa prescrever, né? O psicólogo não pode prescrever nenhum tipo de medicação. Mas eu sou adepta, eu uso em mim, nas minhas filhas, né? E assim, aí a gente pode indicar um profissional que faça isso. Com certeza. Né? Muito obrigado, viu, André? Muito obrigada. Um prazer receber você aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Então é isso. Se você quer manter o seu sorriso, tem que cuidar da sua saúde mental. Direito de sorrir. Está com você mais uma vez nesse podcast maravilhoso. Obrigado, gente.